Shalom, eu sou Moré Flávio Teles, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos gravando o terceiro vídeo da série falando sobre a carta do apóstolo Paulo, conhecido nos círculos judaicos como Rav Shaul, mostrando mais uma vez nesse material que Shaul era um guardião da Torá e não o inimigo dela, como geralmente se ensina dentro dos círculos cristãos e dentro do judaísmo Binei Noa, onde eles apontam ou pintam o Rav Shaul como se fosse um apostata, como um inimigo da Torá. E vale ressaltar que, por conta disso, alguns ramos do judaísmo netzari e messiânico, alguns nomes importantes dentro do judaísmo messiânico e netzari, têm abandonado a fé no Mashiach e Yeshua por conta dessa concepção teológica que é abraçada pela igreja e difundida por alguns grupos que seguem uma linha ortodoxa do judaísmo, que tentam descaracterizar o Novo Testamento por entenderem que Shaul, como um judeu, escreveu contra a Torá e, consequentemente, negam também não só o Novo Testamento, como um documento histórico que registra fatos relacionados com a Kahal, congregação no primeiro século, como também negam o próprio Mashiach e Yeshua. Nesse material, nós estamos dando continuidade no material que foi falado acerca do versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses, onde nós comentamos especificamente a expressão stoikeon, mostrando que no capítulo 2, Shaul de forma alguma está escrevendo contra a Torá, mas está escrevendo contra aquilo que ele mesmo vai especificar no versículo 8 do capítulo 2, como filosofias e vãs sutilezas, tradição do homens, rudimentos do mundo. Sabemos que dentro da concepção judaica, a Torá ela jamais é vista dentro desse padrão estabelecido no versículo 8. Vimos que Shaul ele está falando de um tipo de ensinamento gnóstico que era muito difundido no primeiro século, na qual misturava ou sincretizava elementos de outras religiões com elementos judaicos da fé. Comentamos também o versículo 14, onde mostramos uma distinção entre a tradução da Peshita aramaica em relação ao texto grego, onde uma expressão importantíssima é omitida quando Paulo fala, quando o Rav Shaul ele diz que o Mashiach ele cravou na cruz os mandamentos, conforme está no versículo 14, nas versões aportuguesadas. A ideia, na verdade, original, conforme nós vimos no vídeo, é que o que foi cravado na cruz foi os nossos pecados que estavam ordenados, escritos por lei, por conta das nossas transgressões. Nesse material, hoje, nós iremos comentar, agora dando continuidade, ao versículo 16, aonde diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Geralmente, esse versículo ele é entendido como se os irmãos da Kahal, da congregação de Colossos, estivessem sendo julgados por não estarem praticando as festas ordenadas dentro da Torá. Então, o entendimento que se tem dentro dos círculos cristãos acerca desse texto é que eles estavam sendo criticados ou julgados por não estarem cumprindo. Só que nós temos mostrado desde o primeiro vídeo da série que esses discípulos, a carta do Rav Shaul, ela foi endereçada aos goim, aos gentios, e Shaul ele incentivava a prática da Torá dentro dessas congregações. E nesse vídeo nós veremos que esses discípulos eles estavam sendo julgados, na verdade, porque eles estavam observando as festas que são, as festividades que são estabelecidas dentro da Torá. No entanto,
pelo fato da maior parte desses gentios não serem ainda circuncidados, eles estavam sofrendo algum tipo de represália por parte daqueles que eram judeus, que participavam dos cultos, dos serviços realizados nos sábados dentro dessas congregações, que eram circuncidados, e eles então criticavam esses irmãos. Nós podemos perceber um leve vestígio disso no versículo 11 do capítulo 2, que diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Observem que estava havendo algum assunto relacionado com circuncisão, e esses discípulos goim estavam se sentindo desfavorecidos por conta dessa crítica que estava havendo por parte daqueles que eram circuncidados, ou seja, os judeus. E Shaul então ele entra com uma fala de incentivo e uma fala de motivação, incentivando esses discípulos a não deixarem de observar a Torá, pelo simples fato de não serem circuncidados. Vale ressaltar que na Torá, a única exigência, a única festividade na qual se exige a realização da Brit Milá, da circuncisão, é a festa de Pessa, realizada no mês de Nissan, ou Aviv do calendário judaico. Nós vemos que os discípulos então estavam sendo julgados por estarem observando as festividades da Torá, observando os sábados, a lua nova, observando questões dietéticas, conforme nós podemos ver no texto, quando diz no versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Provavelmente eles estavam observando as festas, a alimentação determinada no capítulo 11 de Vaikra, Levítico, e no capítulo 14 de Devarim, Deuteronômio, aonde vai dar uma série de orientações relacionadas com as festividades, com as alimentações. E por conta disso eles estavam sendo julgados, pois as observavam. Então, uma outra coisa que também vale destacar nesse material é que nos dias de hoje as congregações cristãs, elas não são julgadas por não observarem, elas são julgadas sim quando observam as festividades. Geralmente elas são julgadas e criticadas por pessoas da mesma classe, ou seja, cristãos. Geralmente o tipo de acusação ou de julgamento que nós ouvimos é: você está judaizando o evangelho, você está retornando para a lei. No entanto, elas não entendem que as suas práticas dentro da congregação, as práticas pagãs, na verdade, as romaniza, né? Faz com que a congregação, faz com que a igreja tenha um caráter romanizado. E entre romanizar e judaizar, já que é assim que elas entendem, eu prefiro judaizar. Uma outra questão, que da mesma forma como há um julgamento por parte dos cristãos, quando eles veem um cristão observando as festas da Torá, havia também no primeiro século um julgamento por parte dos gentios, quando eles observavam, havia um julgamento por parte dos judeus, quando eles observavam um gentio observando a Torá. Então a crítica era sempre voltada para essa questão, eles não eram circuncidados. Então, dentro da visão halásquica, naquela época, tinha que ser circuncidado para observar a Torá, né? E muitos não eram circuncidados, então sofriam esse tipo de represália. No entanto, não é uma exigência da Torá. Então, os gentios eram criticados pelos judeus quando observavam a Torá sem serem circuncidados, ainda que a Torá não exija necessariamente isso, exceto para a observância da festa de Pessa. Então aqui nós vemos mais uma vez que Shaul ele se porta como um guardião da Torá e não como um inimigo dela. Shaul, a despeito do que ensina a teologia cristã e a despeito do que ensina a teologia difundida pelo grupo denominado Bnei Noah, na qual abraça a mesma teologia cristã, colocando Shaul como um apostata e, por conta disso, negando os escritos do Novo Testamento e, consequentemente, o próprio Mashiach e Yeshua, nós vemos que Shaul ele é um guardião da Torá, que os escritos do Novo Testamento referentes à Torá são confiáveis, pois Shaul ensinava a favor deles e não contra eles, como geralmente se ensinam por esses segmentos.
Então, eu espero que os irmãos tenham entendido. Difunde esse material, compartilhem, se inscrevam em nosso canal para estar recebendo as atualizações, os materiais que produzimos semanalmente. Fiquem na paz, um forte abraço para todos e shalom.